Olá, minhas queridas, meus queridos, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Meus amigos, meus convidados, eu espero que todos tenham passado bem nesse tempo que ficamos um pouquinho distante, né? Aliás, esse mês não chegamos a nos falar por meio deste canal. Estivemos na igreja, certamente, tivemos as nossas aulas presenciais também, mas por aqui ficamos quase um mês distante. Mas tudo bem, vamos lá. Eu espero que vocês que estão me vendo, que vocês que estão me ouvindo nesse momento, vocês possam realmente se regozijar, porque nós estamos sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer privilégio maior que esse? Pois bem, gente. Então, nós estamos mais uma vez para darmos continuidade a essa linda série, uma série de estudos, de reflexões sobre o livro de Salmos. Vamos continuar? Podemos? Que bom! Bom, vocês sabem, eu já falei nos encontros anteriores e eu reitero novamente que esse é um dos estudos mais ricos que eu estou fazendo com relação a esse precioso livro das Sagradas Escrituras. Realmente é um estudo fascinante. E vocês que têm acompanhado comigo, com outros professores também, sabem que nós estamos nos enriquecendo muito por conta do estudo desse livro, o livro dos Salmos, não é? Então, hoje, nós, em continuidade, vamos falar de um salmo também todo especial e, aliás, adequado à nossa semana, adequado até o nosso calendário litúrgico. Falamos do Salmo 138. E por que eu estou dizendo tudo isso com essa empolgação? É porque nós estamos concluindo a Semana de Ação de Graças, o Dia Nacional de Ação de Graças, e hoje, em especial, nós temos o culto de ação de graças na nossa igreja, que já se tornou famoso, tradicional, o nosso culto de primícias, tá bem? Vocês se lembram daquele hino bonito, né? Graças, graças, mil graças. Lembram? Pois é isso, é nesse espírito de gratidão que nós estamos aqui hoje, tá bom? Então, como de hábito, nós não vamos começar a nossa reflexão sem orarmos ao Senhor. Vamos orar? Pois bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado mais uma vez por estarmos na Tua presença, juntamente com todos esses irmãos que nos assistem, que participam e que acompanham fielmente esses nossos encontros, essas nossas aulas, que nós chamamos de escola dominical, mas é uma escola diária, Senhor. Obrigado por este privilégio. Fica conosco neste momento, Senhor, neste tempo de reflexão sobre o Salmo 138. Fala conosco, Senhor, abençoe-nos, guarde-nos de todo mal e conduza-nos segundo a Tua vontade, que possamos absorver este conhecimento e praticá-lo segundo a Tua orientação. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, minhas queridas, amém, meus queridos. Bom, qual é a importância desse ato tão sublime do cristão, que é a ação de graças? A ação de graças a Deus. Por que devemos dar graças a Deus? Vamos fazer uma primeira leitura contínua desse lindo salmo, ele também não é muito extenso, e depois nós falaremos detalhadamente como temos feito nas aulas até aqui, tá bem? Então acompanhe na sua Bíblia ou então aqui na tela a leitura do Salmo 138. É um salmo de Davi, não é? Ele diz o seguinte: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste
acima de tudo o nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Queridas e queridos, é um salmo de texto curto, porém muito profundo. Vocês sabem, nós comentamos em aulas anteriores que eu tenho feito pesquisas bibliográficas, sobretudo de orientação pela própria Bíblia, mas existem autores clássicos que nos ajudam a entender a palavra de Deus. E nós, como bons cristãos reformados, presbiterianos, calvinistas, recorremos a esses nossos antepassados que ficaram na nossa história, o próprio João Calvino. Então, eu tenho trabalhado bastante com aquele livro, que na verdade são 4 volumes, mas é um livro sobre um estudo sobre salmos, não é? Então, em princípio, nós poderíamos optar simplesmente por uma leitura textual, seguida de interpretação pessoal, e concluirmos a reflexão. Pronto, fazemos a leitura, uma leitura textual e uma interpretação direta. Só que fazer isso sem contextualização, isso foge à nossa tradição reformada. Para nós, a leitura e interpretação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ela se dá sempre dentro de um contexto. É muito importante que tenhamos isso em mente. Não se deve fazer uma leitura simplesmente vazia, recortada e simplesmente paramos por aí. Não. A palavra de Deus fala conosco a cada instante. Por isso que muitas vezes nós ouvimos, nós participamos de sermões lindíssimos nas nossas igrejas, não é? E às vezes os sermões são sobre a mesma referência bíblica, o mesmo texto. E as mensagens às vezes parecem diferentes. Pontualmente elas são diferentes, claro, o fundo do texto é o mesmo, mas esta interpretação é a mensagem que Deus está nos dando naquele momento para suprir as nossas necessidades. Então temos que crer que a leitura deve ser feita naturalmente, mas a reflexão ela deve ser contextualizada, tá bem? Então vamos pensar um pouquinho. Você já me conhece, né? E quando eu destaco um trecho da palavra de Deus para refletir sobre ele, eu gosto muito de explorar o tema ao qual se refere. E até algumas características teológicas eu faço em cima disso. Por quê? Porque nós temos um tema e temos o título, né? O tema é ação de graças. Tá? Então nós vamos falar sobre ação de graças. E pegar esse texto bíblico e refletir sobre ele. Por que nós devemos dar graças a Deus? O que é que isso traz de benefício para nós? É isso que nós fazemos no nosso encontro, na nossa aula, na nossa reflexão, tá bem? Então, primeiro, nós vamos começar localizando esse salmo no livro, segundo aquela classificação que nós falamos no início dos nossos estudos do livro dos Salmos. Nós já comentamos anteriormente que o livro dos Salmos está dividido em 5 volumes. E esse salmo especificamente, o Salmo 138, está no 5º volume deste livro, do livro dos Salmos. E ele está naquele conjunto de salmos que se caracterizam pela instrução ou orientação litúrgica e de como devem ser aplicados nos cultos formais. Então, esse salmo, ele não serve apenas para uma leitura de passagem, mas ele serve de orientação para nós, inclusive em cima desse tema, ação de graças. E eu espero que até o final desse nosso encontro hoje nós tenhamos
um bom proveito desta reflexão e possamos praticá-lo no nosso dia a dia, porque é isso que nós queremos. Não pode parar por aqui. Esse salmo, ele traz a ênfase da ação de graças, mostrando sobretudo a razão do porquê que nós devemos dar graças. Eu vou destacar o primeiro versículo. Acompanhe novamente a leitura só do primeiro versículo aqui na tela. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Olha só, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Então, a ação de graças é algo que vem de dentro. E onde eu farei isso? Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Portanto, como se vê, trata-se de um sentimento de gratidão, de ação de graças a Deus externado pelo rei Davi. Quando nós externamos o nosso sentimento de gratidão, ao darmos graças a Deus de forma sentimental, é muito mais do que uma mera proferição verbal, né? Simplesmente eu falo, graças a Deus, né? Render graças a Deus deve ser uma manifestação do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, deve brotar de dentro de nós. A gratidão tem que ser algo assim, bem emocional, não é? E emocionante, tá bem? Vamos ilustrar até no contexto nacional. Eu quero lembrar para vocês que no Brasil, na quarta quinta-feira do mês de novembro, nós celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças. E detalhe, diferentemente do que muitos dizem, esse dia especial de conotação universal, ele foi idealizado por um brasileiro e não por norte-americanos, como muita gente pensa. Nos Estados Unidos existia já há muito tempo a celebração do Dia Nacional de Ação de Graças. Lá é tão famosa essa celebração que em muitas comunidades ela é mais festejada do que o próprio Natal. É dia de troca de presente, de visita de família, as pessoas às vezes atravessam o território todo para encontrar o outro querido, né, nesse dia de Ação de Graças. Veja a importância, mas é uma celebração local. Já o escritor e diplomata brasileiro Joaquim Nabuco, para quem gosta de história, não é? Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que durante a sua estada em Washington, nos Estados Unidos, no início do século passado, né, nos primeiros anos do século XX, ele atuou como embaixador do nosso país. E ele teve uma iniciativa inspirada por aquela celebração local de Ação de Graça. Ele queria que esse evento fosse um evento mundial, e foi ele quem lançou esta ideia. Nós temos uma frase que é célebre do Joaquim Nabuco, abro aspas, eu quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um agradecimento universal a Deus. Que lindo, hein? Que desejo desse homem. Bom, muitos anos se passaram, algumas décadas, particularmente aqui no Brasil, esse dia foi oficializado por lei. Em 17 de agosto de 1949, o presidente Eurico Gaspar Dutra, ele promulgou a Lei 781, que instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças. Em 19 de novembro de 1965, as comemorações desse dia foram regulamentadas pelo Decreto Presidencial 57.298. E em 22 de setembro de 1966, promulgou-se a Lei 5.110, que oficializou a quarta quinta-feira de novembro como Dia Nacional de Ação de Graças. De início, pode-se pensar, mas dia de ação de graças, Ítalo, não são todos os dias? Afinal, a palavra de Deus, no versículo 18, do 5º capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nos diz o quê? Em tudo devemos dar graças. Eu sei, gente, eu sei, todo dia é dia de ação de graças. Todo dia é dia dos pais, todo dia é dia das mães, todo dia é dia do professor, todo dia é dia do médico. Mas é importante que a gente tenha um dia específico para destacar que esta atitude, este ato, ele é importante. Eu sou favorável desses dias de celebração, porque eles mexem conosco. Veja, esse nosso encontro de hoje
Ele não está tendo um gostinho melhor, maior, por conta de sabermos que essa semana que passou é a semana, ou foi a semana de ação de graças, pelo dia de ação de graças na quinta-feira passada? Então, tudo bem, nós devemos dar graças em tudo a todo instante, mas isso não invalida o fato de termos um dia especial para nos lembrar de sua importância. Então, nesta semana, vocês todos devem ter acompanhado, nós celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças em todo o nosso país, mas muitos países no mundo todo também o celebram, tá bem? E particularmente neste domingo nós celebramos o tradicional culto de primícias na nossa igreja. É um culto também em espírito de gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas ao longo deste ano. E esse culto, ele não recebe esse nome por acaso, ele tem fundamentação bíblica. Ele recebe esse nome porque ele nos remete a uma das mais importantes festas do povo hebreu, mencionadas no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 22. Nós vamos ler aqui e nós já vamos falar sobre isso. Vejam lá. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Bem, nós temos as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. No hemisfério norte, quando lá é verão, aqui é inverno. Quando lá é primavera, aqui é outono. E o contrário. A festa de primícias se dá na primavera. No hemisfério norte, isso acontece entre o mês de março e o mês de junho. Aqui no hemisfério sul, acontece entre o mês de setembro e o mês de dezembro. Por isso que esta festa é celebrada lá no hemisfério norte durante a primavera. E aqui nós também o fazemos em alusão à mensagem, não é? Que ela nos traz. Então, essa festa no hebraico, ela é chamada de Shavuot, que pode ser traduzido aproximadamente assim, 7 semanas. 7 semanas dão aproximadamente 50 dias. 50, lembram? 50 dias depois da Páscoa. Penta, 5 quer dizer penta, 50, 5, não é? 5 vezes 10, não é isso? 50 dias. Então, nós temos aí o dia de Pentecostes. Nós tivemos um estudo sobre isso, lembram? Nós falamos sobre a festa de Pentecostes, aquela festa que ficou célebre para os cristãos. Foi lá que nós sabemos, onde é que está registrado? No livro de Atos dos Apóstolos, não é isso? Está lá no 2º capítulo, quando nós tivemos a vinda do Espírito Santo. Pois bem, então a festa de primícias, ela remete a isto, tá? Então, na tradição hebraica, essa festa, que também é chamada festa da colheita, é o dia de ação de graças pelas colheitas auferidas pelo povo. Por isso eram oferecidas a Deus os melhores produtos, os melhores frutos. Então, minhas queridas e meus queridos, era um gesto de ação de graças. E isso é marcante para o povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Veja, o apóstolo Paulo disse: em tudo dai graças. Eu quero refletir um pouquinho com vocês. A expressão, por exemplo, graças a Deus, é uma expressão que se tornou tão trivial, tão comum, que ela muitas vezes ficou vulgarizada. Tem gente que usa graças a Deus como sinônimo de ainda bem. Então, caiu o copo da minha mão e caiu no chão e não quebrou. Em vez de falar graças a Deus, eu falo ainda bem. O ainda bem caiu, né? Graças a Deus também, porque eu não perdi o copo. Agora, vamos supor que tivesse quebrado o copo. Eu teria falado graças a Deus quebrou o copo? Pois é, o apóstolo Paulo nos diz que deveríamos ter dito sim, graças a Deus. Eu não sei por quê, mas quebrou meu copo. Só que ninguém falou ainda bem, porque ninguém fica feliz porque quebrou o copo. Tá vendo? Então, ainda bem não é sinônimo de graças a Deus.
Graças a Deus é aquilo que vem do fundo do nosso coração. Graças a Deus, em tudo damos graças. Você acha que quando alguém perde o emprego, ele fica feliz? Ele fala, ainda bem que eu perdi o emprego? Em alguns casos, talvez, né? O sujeito estava tão raivoso com aquele patrão que ele falou assim, tomara que ele me mande embora, e mandou embora. Bom, ainda bem que ele mandou embora. Eu estou brincando com vocês, mas vocês sabem, é frustrante, é humilhante muitas vezes você ficar desempregado. Então, ninguém diz ainda bem. Porém, graças a Deus, nós devemos dizer sim. Graças a Deus. É triste. Eu não sei porquê, mas em tudo devemos dar graças. É uma atitude do cristão, tá certo? Em qualquer circunstância, mesmo quando o resultado não nos pareceu favorável. Entendemos isso? Que ação de graças em tudo. Então, vejam bem, quando você está muito feliz, alegre, o cristão ele está alegre, mas ele é feliz. Às vezes ele não está alegre, mas ele continua feliz. Nós também já falamos sobre isso. Nós estamos com a saúde precária. Nós oramos ao Senhor. Primeiramente nós fazemos o quê? Graças te dou, Senhor, por esta enfermidade. Mas eu te peço, meu Deus querido, se for da tua vontade, cura-me. Cura o meu familiar, cura o meu amigo. É assim. Nós, primeiramente, damos graças a Deus por aquele momento que estamos enfrentando, mesmo que nos pareça desconfortável, difícil, triste, perdas de entes queridos. Como dói perder alguém querido. Mesmo sabendo que nos encontraremos na glória, mas quanto tempo se passará? Aquele aconchego, aquela atração, aquela comunhão, enfim, tudo aquilo vai ser interrompido. Devemos dar graças a Deus e pedir o conforto do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, quando nós somos brindados aí com uma promoção no trabalho, quando nasce um filho, um neto, quando um amigo prospera e nós nos regozijamos, nós também damos graças a Deus e pedimos a Deus o quê? Que continue a abençoar aquela pessoa. Continue a me abençoar. Tá bom? Bom, nós passaríamos aqui o tempo todo, não é isso? Bom, depois dessa reflexão, gente, nós vamos voltar lá para o Salmo 138, porque é para isso que nós viemos hoje, tá? Então, vamos ler o segundo versículo novamente. Vamos ler? Acompanhe aí. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o nome e a tua palavra. O que Calvino disse a respeito deste salmo, particularmente desse trecho? Olha a reflexão de Calvino sobre isto e que eu penso que nos é útil nesse momento. Acompanhe essa leitura também. Veja, é Calvino falando. Neste salmo, ao recordar a ajuda singular que Deus sempre lhe outorgara, a experiência que desfrutara de sua fidelidade e bondade, Davi aproveita a ocasião para estimular-se à gratidão. E com base no que sabia a respeito da fidelidade de Deus, ele antecipa a continuação da mesma misericórdia. E se tivesse de enfrentar perigos, ele contempla confiantemente um resultado bem-sucedido. Estão vendo? E nós comentamos agora há pouco. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ver que essa manifestação de Davi, ela é muito profunda. É um sentimento de muita emoção que brota do interior dele. Veja, Calvino ainda continua nessa reflexão, ele diz o seguinte, vamos ler essa outra parte. O salmista ressalta a misericórdia e a verdade de Deus como os objetos de seu louvor. Pois, enquanto o poder e a grandeza de Deus são igualmente dignos de enaltecimento, nada possui uma influência tão sensível a estimular-nos à ação de graças como a sua soberana misericórdia. Quer dizer,
Nós devemos dar graças a Deus, por quê? Porque Deus é misericordioso. Vamos ler o terceiro versículo? Acompanhe comigo. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Perceberam? Por isso, conforme vão mostrar o quarto e o quinto versículo, nós leremos daqui a pouco, Davi faz uma espécie de profecia, porque ele se refere a gerações futuras. Então, no terceiro ele diz o quê? No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Agora leiamos o versículo, o quarto e o quinto versículo. Agora ele fala o contrário, ó. E render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras de tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Estão percebendo? Isso é uma mensagem profética. Um outro ponto importante que nos chama muito a atenção é que o salmista, em meio a uma manifestação de ação de graças, veja, ele está externando a ação de graças, mas ele reconhece a soberania de Deus e também a sua onisciência. Então veja que quando você está orando, quando eu estou orando e dando graças a Deus por tudo aquilo que nós estamos passando, nós não devemos nos esquecer que Deus é soberano. É por isso que eu estou fazendo. Deus é onisciente, Ele já sabia tudo aquilo que eu ia falar, mas eu tenho que externar isso. Ele deseja que eu o faça. Vamos ler o sexto versículo? Acompanhe. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Está vendo? E quando o Salmo vai caminhando para o final, veja o que Davi nos mostra. Ele mostra que Deus é capaz de nos levantar quando nós caímos. Em meio a sofrimentos, Deus continua a cuidar de nós. Eu sei, é difícil. Todos nós passamos por tribulações, por provações, por situações muito complicadas, perdas materiais, perdas de entes queridos. Nós nos abatemos, ficamos tristes, não tenha dúvida, mas nós temos que crer e pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa fé por meio de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, que nós possamos nos reanimar. Reanimar é voltar a ter ânima, alma, quer dizer, é algo que nós precisamos constantemente fazer. Momentos de tristeza existem, mas nós não podemos ser tristes. Bem, lembre-se, o cristão é feliz. Ele tem momentos de alegria, momentos de tristeza. Porém, ele sempre é feliz. Bem, vamos ler o sétimo e oitavo versículo, que é o final do Salmo, e veja quão profunda é essa reflexão que eu fiz para vocês agora. Se eu ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Olha que confiança. Que confiança. O que a mim me concerne, ó Senhor, levará a bom termo. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então, como nós vimos, minhas queridas e meus queridos, como é gostoso ficar junto aqui, né? O tempo passa tão rápido. Dentre as diferentes ações sublimes do crente, nós temos muitas ações sublimes, sejam elas pessoais, sejam elas junto à nossa família, à igreja, à sociedade como um todo, está o ato de agradecer. A ação de graças deve ser continuamente, e não apenas quando sentimos que recebemos de Deus uma bênção esperada, pedida a Ele, para satisfazer uma daquelas vontades que nós temos
especificamente. Nós devemos dar graças sempre. Nossas ações de graças devem ser contínuas, mesmo em situações que não nos agradam no momento, por piores que elas sejam. Reitero aqui, não é fácil. Eu sou de carne e osso como você. Tenho sentimento, dói, me abato, fico aborrecido, mas pedimos a Deus que nos remeta, que nos refaça, que nos eleve novamente, tá bem? Então, minhas queridas, neste espírito, o crente deve atender aquela orientação do apóstolo Paulo. Nós já falamos aqui há pouco, agora eu vou ler o versículo inteiro. Vocês conhecem de cor. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 18 do 5º capítulo. Leamos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amém, minhas queridas e meus queridos. Pois é, passamos mais um tempinho junto. Que gostoso, né? Que Deus nos abençoe neste dia. Se é domingo que você está participando dessa aula, um bom domingo, ou em qualquer dia, um bom dia. Sempre que tenhas um bom dia. Esta é a nossa manifestação e o nosso desejo. Tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração de cada uma e cada um. Tchau!